Olá, eu sou Fábio Karasiak, sou coordenador técnico do Treino Correto e o tema de hoje é a frequência cardíaca de reserva. Nessa videoaula de hoje, a gente vai ver o que é frequência cardíaca de reserva, a gente vai propor zonas de treinamento com base na frequência cardíaca de reserva, você vai aprender a como calcular as suas zonas de treino e no final eu vou explicar alguns motivos, algumas razões para você utilizar a frequência cardíaca de reserva no seu treino. Essa é a terceira videoaula de uma série sobre frequência cardíaca. Se você não assistiu as videoaulas anteriores, nós recomendamos fortemente que você assista, para poder aproveitar ao máximo dessa videoaula de hoje e para não ficar em dúvida sobre as variáveis e zonas de treinamento que a gente vai falar aqui, mas não vai entrar em detalhes, pois a gente já falou nas videoaulas anteriores. Essas duas videoaulas estão no nosso canal, mas para facilitar, eu vou colocar o link delas na descrição desse vídeo, aqui embaixo, e também nesse botão, ali em cima. Bom, vamos lá. Dando prosseguimento à videoaula sobre zonas de treinamento cardíaco, a gente vai continuar o assunto da frequência cardíaca, falando sobre a frequência cardíaca de reserva e como utilizá-la no nosso treinamento. A frequência cardíaca de reserva é o termo utilizado para descrever a diferença entre a frequência cardíaca máxima, seja ela medida ou calculada, e a frequência cardíaca basal, ou de repouso. Ela é utilizada como variável de controle de intensidade em exercícios aeróbios, sendo que, quanto maior a diferença entre a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca basal, maior a frequência cardíaca de reserva e maior o seu potencial para treinar em diferentes intensidades. Além disso, conforme o condicionamento cardiovascular de uma pessoa se aprimora, a frequência cardíaca basal diminui. Isso aumenta o intervalo que corresponde à frequência cardíaca de reserva e, consequentemente, aumenta a faixa de treinamento. Essa variável, a frequência cardíaca de reserva, é muito individual, pois ela representa o intervalo que vai da mínima frequência cardíaca necessária para aquela pessoa sobreviver, que é a frequência cardíaca basal, até o máximo que o coração daquela pessoa consegue atingir, que é a frequência cardíaca máxima. Para encontrar a frequência cardíaca de reserva, a gente tem que aplicar uma equação simples, que é a frequência cardíaca de reserva igual à frequência cardíaca máxima menos a basal. O ideal é que a máxima tenha sido medida em condições de esforço máximo, que pode ser num teste de esforço ou no final de um treino extremamente intenso, pois nessa situação o coração não consegue bater mais rápido, ou seja, efetivamente a frequência máxima. Se não for possível, você pode utilizar uma fórmula simples para achar a frequência cardíaca máxima, como a gente falou na videoaula anterior. A fórmula mais comum para achar a frequência cardíaca máxima é de 220 menos a idade. Isso para achar a máxima. Para identificar a frequência cardíaca basal, o ideal é a gente medir a frequência imediatamente após acordar em 3 dias diferentes. A frequência basal vai ser a média da frequência cardíaca encontrada nesses 3 dias. Como opção, você pode utilizar a frequência cardíaca de repouso no lugar da basal. Para encontrar ela, basta ficar 10 minutos imóvel, sentado ou deitado em repouso e medir sua frequência cardíaca após esses 10 minutos. Para exemplificar o cálculo da frequência cardíaca de reserva, vamos imaginar uma pessoa que tem a frequência cardíaca máxima de 202 e a basal de 62. Nesse caso, 202 menos 62 igual a 140. Então, a frequência cardíaca de reserva dessa pessoa vai ser 140 batimentos. Sabendo esse intervalo que corresponde à frequência cardíaca de reserva, a gente pode falar de um assunto mais interessante, o treinamento. Ou seja, as zonas de treinamento cardiorrespiratório com base na frequência cardíaca de reserva. Assim como as zonas de treinamento baseadas na frequência cardíaca máxima, as baseadas na frequência cardíaca de reserva também devem seguir o princípio da especificidade, ou seja, a zona-alvo vai ser escolhida de acordo com o objetivo que você pretende alcançar. Para facilitar, eu vou utilizar as mesmas zona-alvos que a gente utilizou na videoaula sobre zonas de treinamento, mas agora eu vou incluir as zonas de acordo com a frequência cardíaca de reserva. A zona regenerativa, ela corresponde a 0 a 28% da frequência cardíaca de reserva. A zona de atividade moderada é entre 28% e 48% da frequência cardíaca de reserva. A zona de controle de peso, ela fica entre 42% e 56% da frequência cardíaca de reserva. A zona aeróbia fica entre 56% e 70% da frequência cardíaca de reserva. A zona de limiar aeróbio
ela abrange valores entre 70% e 83% da frequência cardíaca de reserva, e a zona de esforço máximo é quando a frequência cardíaca está acima de 83% da frequência cardíaca de reserva. Muito bem, então assim que você definir seu objetivo e souber em que zona trabalhar, o próximo cálculo é calcular a faixa da frequência cardíaca adequada para treinar, em batimentos por minuto. Para fazer isso é simples. Basta a gente calcular a zona de treinamento equivalente na sua frequência cardíaca de reserva, em batimentos por minuto, e em seguida somar sua frequência cardíaca basal, de acordo com essa fórmula. Frequência cardíaca de treino igual ao percentual da zona alvo vezes a frequência cardíaca de reserva mais a frequência cardíaca basal. Para exemplificar, vamos usar os mesmos valores que a gente usou quando a gente calculou a frequência cardíaca de reserva. Nesse caso, se a pessoa deseja treinar na zona de controle de peso, a gente sabe que o limite inferior é 42% da frequência cardíaca de reserva. Então, 42% vezes 140 igual a 59 BPM. Mais a frequência cardíaca basal de 62 BPM, então o limite inferior do treino é 121 batimentos por minuto. Para achar o limite superior, a gente multiplica 56% por 140, que vai dar 78. Após isso, a gente soma a frequência cardíaca basal, que vai dar 140 BPM. Sendo assim, a zona de treinamento adequado para controle de peso, nessa pessoa que a gente está usando de exemplo, é entre 121 BPM e 140 BPM. Se por acaso você está achando que calcular tudo isso é muito complicado, pode ficar tranquilo. A gente fez uma planilha eletrônica gratuita que calcula tudo automaticamente. Para baixar, basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. A própria planilha tem instruções de uso para facilitar. Caso você tenha dúvidas sobre como utilizar, entre em contato com a gente e a gente vai te ajudar. E, afinal de contas, para que tanto cálculo? Por que a gente deve utilizar a frequência cardíaca de reserva no nosso treinamento? Em primeiro lugar, porque ela tem maior precisão para indivíduos com frequência cardíaca muito alta ou muito baixa. Em segundo lugar, porque ela tem maior precisão para indivíduos com frequência cardíaca máxima, muito alta ou muito baixa. Em terceiro, ela é uma possibilidade de treinar utilizando como base o consumo de oxigênio, pois os percentuais da frequência cardíaca de reserva coincidem com os percentuais do VO2 de reserva, do consumo de oxigênio de reserva. Isso torna a prescrição de treino mais precisa, pois os limites de treino baseados no consumo de oxigênio são mais confiáveis. E em quarto lugar, você pode calcular o gasto calórico da sua atividade física isoladamente. Mas isso é um assunto para uma próxima videoaula no futuro. Se você quiser saber mais sobre o assunto, tem um post no nosso site chamado Cálculo Individualizado de Calorias por Atividade. Tem também o link desse post aqui embaixo na descrição desse vídeo. É importante a gente saber que a frequência cardíaca pode apresentar uma grande oscilação de pessoa para pessoa. Em muitos casos, ela pode estar alterada devido a alguma situação específica, como cansaço, tipo de atividade, uso de medicamento, uso de algum pré-treino. Mas, apesar disso tudo, a frequência cardíaca de reserva é utilizada amplamente para treinamento de diversas modalidades esportivas, como corrida, ciclismo, natação, remo, esqui, triatlon, pois ela é um método muito confiável, não invasivo, de baixo custo e que apresenta relação direta com o esforço realizado. Bom, assim a gente encerra essa minissérie de 3 videoaulas sobre o treinamento baseado na frequência cardíaca. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco sobre esse assunto complicado, que é a frequência cardíaca, as zonas de treinamento e a frequência cardíaca de reserva. Mas se você tiver alguma dúvida, nos pergunte, entre em contato. E se você gostou, curta, compartilhe, marque seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!